Oi, gente! Hoje chegamos ao último dia da nossa semana do Vestibulando e a gente traz para você comentários sobre o filme Os Porcos e a Reza, dos diretores Rogério Luiz Oliveira e Felipe Gama. E ainda temos uma matéria super especial sobre orientação vocacional. Não saia daí! O filme Os Porcos e a Reza registra uma criação de porcos e uma manifestação religiosa. A produção é protagonizada por moradores e moradoras da região da Barragem de Pedras, no município de Jequié. Para comentar a obra, convidamos Rogério Luiz Oliveira e Mônica Medina, ambos professores do curso de Cinema e Audiovisual da UESB, e também o professor do curso de Filosofia, Elton Moreira. Confira! Os Porcos e a Reza é um filme muito especial, né, pra gente, assim, é um filme que é resultante dos nossos esforços como pesquisadores, né, no meu caso, no caso do professor Felipe Brito Gama, que divide essa direção, e é, acima de tudo, o resultado do nosso desejo de realizar, né? Se a gente volta no tempo, a gente vai encontrar experiências, por exemplo, como do Cinema Verdade, que vai fazer com que a gente encontre alguns pontos muito em comum, né? Então, aquilo que lá atrás o Ziga Vertov falava, né, a respeito do Cinema Verdade, de captar as coisas tal como elas acontecem, ou, né, fazer um recorte de realidade e perceber o modo como essas coisas acontecem, certamente é uma marca que está muito forte. Então, Os Porcos e a Reza está muito inserido nesse conjunto de trabalhos, está inserido nesse conjunto de filmes muito filiados a esse fazer, né, do que a gente chama de Cinema Verdade, e que vai encontrar muito na América Latina e no Brasil experiências muito inspiradoras. Então a gente poderia percorrer a história do audiovisual brasileiro, destacando muitos trabalhos audiovisuais que certamente fizeram com que Os Porcos e a Reza se tornasse possível, né, enquanto um filme. Então a gente, voltando no tempo, a gente vai encontrar, né, experiências dos anos 60, experiências como a de Paulo Gil Soares, como do Leon Richman, do Thomas Farkas. São todas e todos realizadores e realizadoras aí que têm essas características, né, que fazem um certo recorte de tempo e que abrem a câmera e abrem um som para captar aquilo que está ali, né, ao alcance, que está ali à disposição desse anseio, né, dessa vontade. É claro que quando a gente viaja, por exemplo, para essas duas comunidades, né, para a comunidade do Benedito e para a comunidade do Canoão, para conviver com essas pessoas durante alguns dias, né, assim, convivendo com elas nesse contato mediado pela câmera e pelo equipamento de som, acho que a gente, no fundo, a gente está muito movido por esse anseio etnográfico também, né, que moveu tanta gente ao longo da história do cinema e do audiovisual, né, sei lá, talvez é o mesmo anseio que moveu o Jean Rouch, lá na França, quando fez o Cinema Verdade dele. Mas uma coisa muito interessante é isso, né, assim, é como a gente materializa e a gente, digamos assim, canaliza todo essa nossa relação, esse conhecimento que a gente vai adquirindo nos nossos esforços, né, de estudo em relação ao cinema e audiovisual. E o que a gente vai encontrar é isso, né, uma realidade linda, né, uma forma de vida muito bonita, uma forma de vida que parece destoar de uma lógica que quer se impor nesse mundo tecnológico demais, né, mediado pela tecnologia demais, que parece que inverte a ordem das coisas, né, parece que primeiro vem o se colocar diante das tecnologias na frente do que de fato nós somos, que é essencialmente humanos, né. Então, uma coisa que é importante dizer é que, dentre essas referências todas que a história do audiovisual nos ofereceram e nos presentearam, tem uma muito especial que é a de Geraldo Sarno, né? E não à toa esse filme ele é dedicado a Geraldo Sarno, né? Que em sua obra fez uma série de trabalhos, né? E constituiu e construiu uma obra belíssima nesse sentido, de lançar um olhar muito bonito para isso que a gente chama enquanto espaço, né, geográfico, territorial, político, ou pelo menos convencionou chamar de sertão, né? Então, esse filme é dedicado a Geraldo Sarno por essa razão, porque é como se nós estivéssemos sendo a todo instante provocados por ele e pela obra dele, né? É curioso porque tem uma certa pergunta assim, que Geraldo Sarno fez quando ele estava construindo o trabalho dele, O Sertão de Dentro,
que era uma frase que ecoava muito na nossa cabeça desde sempre, assim, né? Como vive um sertanejo hoje em dia? Desses modos de vida que se impõem, mediados pela tecnologia, pelas redes sociais e formas comunicacionais inúmeras e várias. Como é que se medicam? O que consomem? Como é que lidam com essas coisas todas, assim? E isso é muito interessante, né? Porque é como se nós estivéssemos muito movidos por esse mesmo sentimento de Geraldo, por essa inquietação, por essa dúvida dele, por essa indagação que ele levantava enquanto centelha, né, criativa, enquanto dispositivo da sua criação. Eu acho que o que a gente encontrou foi uma coisa essencialmente simples, assim, sabe? Modos de vida muito simples. A gente passou a olhar para Os Porcos e a Reza muito dessa maneira, pelo filtro da simplicidade, né? Uma simplicidade que desconcerta a gente. Não simplicidade nesse sentido do que é precário, sabe? Nessa acepção mais imediata e talvez mais perigosa de todas, mas simplicidade no sentido de, sabe, de lidar com o pouco e do pouco fazer muito, assim, sabe? Então, o que nós encontramos ali foram especialmente duas circunstâncias de filmagem que a gente assumiu, então, enquanto atmosferas fílmicas, né? Bom, a criação de Porcos de seu Antônio Pinheiro, né, gerenciada por Bal, que é o trabalhador que com ele convivia naquele momento, e a Reza de Dona Ni, né, como é conhecida ali na região do Benedito, né, é a reza dedicada a Santa Maria Madalena. E é isso, eram duas circunstâncias que, apesar de muito próximas, né, assim, geograficamente, minutos separam o Canoão do Benedito, mas do ponto de vista da vida cotidiana, elas estavam geograficamente separadas, né? A criação de porcos está ali, acontece o tempo todo, a reza de Dona Ni acontece, né, num determinado momento, assim, pontual do ano, né, naquela celebração. Então, a gente, na verdade, utilizou aquilo que é característico e típico do cinema, que é aproximar coisas que também estão distantes, né? Ao fazer essa aproximação entre os porcos e essa reza, eu acho que no fundo, a gente também está querendo fazer uma aproximação entre o que é urbano e o que é rural, o que é tecnológico, o que é humano, né? Sem que a gente queira descartar, né, o outro. Eu acho que Os Porcos e a Reza é um filme que nos fez muito pensar por essa perspectiva, né, do quanto é possível e necessário nós estabelecermos uma convivência entre as pessoas que constroem o seu saber de uma maneira oral, convivendo de forma harmoniosa com as pessoas que constroem esse conhecimento por outras vias, né, por vias acadêmicas, escolásticas ou coisa do tipo. Então, acho que é isso. Os Porcos e a Reza é um filme que faz com que a gente pense muito sobre isso, né? Sobre a beleza do humano, a beleza de ser brasileiro, a beleza de ser baiano, de ser sertanejo, a beleza de ser gente, né? No final das contas, com suas questões, com suas particularidades, com suas individualidades. Então, é isso, né? Num primeiro momento, quando eu falava que Os Porcos e a Reza é resultante de um esforço de pesquisa, isso tem a ver com o seguinte fato, é que naquele momento a gente gostaria muito de fazer um reconhecimento desse ambiente, dessa paisagem geográfica que existe na região sudoeste da Bahia, mas como é muito comum na experiência, na prática documental, quando a gente sai em busca das paisagens geográficas, o que a gente no final das contas encontra é a beleza das paisagens humanas, né? Então é isso. É um filme para a gente celebrar, né, a vida, a existência, a condição humana e, claro, né, com esse olhar muito atento, muito cuidadoso, porque apesar de considerarmos que a simplicidade é aquilo que nos move, a gente não pode dormir, né, diante disso. A linha que divide, que separa a simplicidade da precariedade, ela é muito tênue, né? Então, o nosso trabalho não é um filme sobre celebração do que é precário, é uma celebração sobre o que é simples, né? Porque ser simples é muito mais do que moeda de troca e barganha política, né? Simplicidade é estado de alma, é isso. Os Porcos e a Reza é um filme simples, mas feito com muita alma. Documentário de curta-metragem Os Porcos e a Reza, de Rogério Oliveira e Felipe Gama, é um trabalho belíssimo. O meu olhar sobre esse trabalho é um olhar mais estético. Primeiro que o filme ele discute o quê? Fé, ele discute sobrevivência, ele apresenta a sobrevivência
e ele discute, ou ele apresenta, ou ele fala de uma maneira indireta, mas sobre o quê? Relações humanas e afetividade. Ficou muito claro ali. A questão dos elementos de ligação da imagem construída no filme foi o que mais me tocou. O filme começa com a imagem dos porcos se alimentando. O personagem Baal chamando os porcos e dando alimento a esses porcos. Toda aquela cena externa é uma cena que eu diria assim, no campo da arte, seria as cenas mais impressionistas do filme. Todas as imagens externas e diurnas, elas correspondem a um enquadramento mais dentro da linha do impressionismo, pelo uso da luz e pelo movimento da cena. Mas o que é uma obra de arte? Uma obra de arte, ela pega o mesmo tema e ela vai por uma vertente, um olhar particular do diretor. E os diretores Rogério Oliveira e Felipe Gama, eles conseguiram algo fantástico. O filme ele descreve uma composição do início ao fim circular. O filme começa com os porcos se alimentando em frente à casa, aquela imagem ampla, iluminada, impressionista. E o filme termina com aquela mesma cena dos porcos, só que eles já não estão se alimentando, eles estão dormindo e o personagem Baal está próximo a eles. Ela começa e termina com os mesmos indivíduos e na mesma cena, com a mesma luz, num momento semelhante. Então ela descreve uma composição circular. Quando você fala de uma composição circular, desse todo harmônico, você está dizendo que a obra tende a um classicismo. Eu diria o seguinte, a essência desse trabalho, desse documentário, é um documentário mais clássico. Compõe elementos clássicos. E a direção, ela se preocupou muito, isso é muito claro para a gente, a preocupação na construção dos planos. As cenas externas são impressionistas, luz, movimento, vida, clareza. As cenas internas, que eles vão falar da fé, da sua ligação com Deus, a luz é barroca, perfeito. Porque é uma luz que remonta muito quando você fala de fé, de espiritualidade. Daí que tem aquela luz impressionista, a ideia de movimento. Se a luz mudar, muda a cena. É fantástico. A fé, sobrevivência e afetividade. Olha quando o Senhor apresenta Baal. É ele que fala de Baal. Ele que revela quem é Baal, aquele personagem calado. Baal é o personagem reflexivo, ele não fala. Ele apenas chama os porcos. Ele não fala, ele não se expressa mais nada. Ele para, dá comida aos porcos e contempla a paisagem. Contempla o, entre aspas, nada daquele local. E tudo isso tem a ver com a fé, porque a sua relação com Deus é uma relação de contemplação, de amor, mas a relação do indivíduo com Deus é uma relação de quê? De afetividade e de festividade. A cultura, principalmente presente nas festas e nos ícones, nas imagens. Tudo isso consubstanciado pelo o jogo e o uso perfeito dos elementos que compõem a imagem. Luz, cor, ponto, linha, forma, textura, proporção. E o filme no todo, o que ele tem? O discurso, as falas, a fé, a cultura, a imagem, eles geram uma unidade visual, a unidade da imagem com os personagens, com a narrativa. Você não vê nada separado, tá tudo ali. Isso que é uma obra de arte. Inteiro, uno, único. E essa unidade visual, ela vai gerar a atmosfera fílmica que está presente no filme. Um filme que não tem atmosfera fílmica, ele não funciona. Você sente que alguma coisa está fora. Em Os Porcos e a Reza, não tem nada fora. Aquelas paisagens são paisagens picturais, ou seja, paisagens típicas para uma pintura ou para uma fotografia. Ou seja, são belos arranjos e belas imagens que os diretores conseguiram na construção desse filme. Os Porcos e a Reza me parece uma atividade intelectual e artística que é como se fosse um oásis. Um oásis por quê? Porque é um momento em que a gente sai do tempo e pode perceber numa edição, num filme, numa montagem, num som, todo um conjunto de elementos que nos levam a uma reflexão, digamos assim, poética. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos de polarização, de disputas, de muita briga, muita confusão no Brasil, no mundo, por vários motivos. E quando a gente chega ali, se depara com aquele
pequeno filme de 15 minutos, 16 minutos, a gente tem esse encontro com algo, digamos assim, fora do tempo. A minha ideia básica quando eu vejo esse filme é perceber que existe uma discussão no Brasil sobre o Brasil profundo, que em alguma medida é esse Brasil invisibilizado pela grande parte, né, da elite brasileira ou dos chamados bem-nascidos. E esse Brasil profundo ele foi talvez revelado, alguns acreditam, por Euclides da Cunha quando escreveu Os Sertões, ou os textos que foram publicados no Estadão à época sobre os sertões. Não é à toa que ele vai dizer que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, uma frase que fica marcada na história do Brasil, tanto na literatura quanto na nossa historiografia. E é por isso que é como se hoje, ao ver aquele filme de 16 minutos, que são Os Porcos e a Reza, a gente fosse apresentado de novo a uma realidade também longínqua, invisibilizada. E, curiosamente, nós que moramos perto da região em que esse filme é feito, nós também não desconhecíamos aquilo. E é como que aquilo fosse apresentado de novo. Também uma outra coisa, né, que Machado de Assis já dizia e Ariano Suassuna atualizou, que é a ideia de um Brasil real e um Brasil oficial. E aí o Brasil oficial, ele meio que desconhece o Brasil real. Temos a personagem de Seu Antônio, que queria enricar, e aí quando é criança, né, eu acho tão interessante quando ele diz assim, eu ansioso para poder saber o que fazer da vida, e ele acha que vai enricar criando porcos. E hoje, com 84 anos, ele não se considera rico de dinheiro, mas ele diz, é tão bom estar aqui, na luta, na alegria e recebendo o carinho desse povo que vem aqui para rezar naquele lugar, naquela região da barragem lá de Jequié. Então é nesse sentido que a gente percebe que há uma riqueza ali. Uma riqueza, por exemplo, quando Dona Ani vai trazer a sua fala e ela diz, eu rezo para o mundo todo, eu rezo para São Paulo, Minas e tal, e ela ali, naquele pequeno lugar, ela tem uma abertura para o outro. E ela diz, né, eu não sou rica, mas aqui não falta nada. E quando falta, logo chega. Na tessitura desse filme, a gente vai vendo essas construções, essas falas, esses mecanismos, digamos assim, de um povo que é o povo real, de um Brasil real, de um Brasil que tem em si um lado, digamos assim, bom, como diz Machado de Assis. Então, nesse sentido que a gente vai percebendo ali, numa comunidade pequena, ao mesmo tempo bastante marcada por essa força de um Brasil real, de um Brasil bom, que se contrasta com um Brasil, às vezes, tão burlesco, como diria Machado de Assis, quando se refere ao Brasil oficial. E ainda tem, de pano de fundo disso, uma comunidade toda que se reúne ali para rezar, para se encontrar, para conviver. E aqui não é a questão religiosa ou não em discussão, mas é esse encontro, essa comunidade. E nós, enquanto Brasil, precisaríamos muitas vezes pensar sobre essa forma de viver comunitariamente. Como a gente precisa recuperar isso que no povo, isso que nas pequenas comunidades é tão real. A gente precisa recuperar essa capacidade desta pequena comunidade de viver a solidariedade ali entre eles e não um sonho, muitas vezes, que nos aparece de viver grandes coisas e muitas vezes contrárias àquilo que nós pensamos. É desse Brasil profundo que pode sair um Brasil verdadeiro e bom. Não esse Brasil que muitas vezes aí está perdido em violência, autoritarismo, desrespeito à pessoa humana. O silêncio, as imagens, as falas, tudo isso são um conjunto que pode nos proporcionar essa experiência grandiosa de ver uma poética cinematográfica, uma poética do audiovisual. Tem algumas falas ali que a gente poderia dizer, se fosse escritas por João Guimarães Rosa, por Manuel de Barros, pela própria Cora Coralina, elas seriam frases que a gente diria, olha que frases poéticas, principalmente nas falas de Dona Ani, quando ela diz coisas do tipo, graças a Deus eu ando com Deus, graças a Deus eu ando com Deus, é um paradoxo muito interessante de perceber. Ou quando ela diz assim, honesto, o homem verdadeiro é o próprio Deus. Então esse tipo de poética, às vezes, precisa ser recuperado em nós, que muitas vezes estamos tão dispersos e distraídos. A escolha de um filme como esse, né? De 15, 16 minutos, um filme tão singelo, ele pode fazer a gente refletir sobre tanta coisa, né? Então, para mim, foi um impacto muito forte ver Os Porcos e a Reza, porque eu não esperava. Eu acho que escolher um filme desse é fazer a gente pensar a partir do que nós somos.
e principalmente a partir do que nós podemos ser. A alegria que a UESB tem de ter um projeto desse. Refletir sobre os porcos e a reza é um modo da gente voltar a ser brasileiro, no melhor sentido do termo. É uma grande experiência artística e pessoal, existencial. Obrigada pelos comentários, professores. E vocês, anotaram tudo? Pois é, esse filme que acabou de ser comentado vai cair no nosso vestibular nos próximos dias 3 e 4 de dezembro. E no nosso próximo e último bloco você confere uma matéria especial sobre orientação vocacional com o repórter Luiz Salviato. Voltamos já já. E a nossa semana do Vestibulando já está chegando ao fim. Mas antes, a gente traz uma matéria com algumas dicas para te ajudar na escolha do seu futuro profissional. Confira mais na matéria de Luiz Salviato. O pessoal do terceirão do Colégio Estadual Leonídia Pardinho, lá de Mortugaba, fez uma visitinha ao campus da UESB em Vitória da Conquista. A gente aproveitou para conversar com eles. O assunto? A escolha vocacional. Afinal, estariam todos eles prontos para encarar esta etapa da vida? Quando a gente tem essa idade, 17, 18 anos, a gente precisa fazer algumas escolhas muito difíceis, mas que são também muito importantes, que vão impactar o resto das nossas vidas. Por exemplo, a profissão que a gente vai querer seguir, né? E fala sério, todo mundo aqui já sabe, de fato, o que quer seguir como profissão? Não. Sim! Ó, teve gente aqui que falou que não, né? Eu não. Pois é, para ajudar essa garotada que tá com essas dúvidas, eu vou trazer aqui uma psicóloga, a doutora Amanda Oliveira. Vem cá, doutora, senta aqui com a gente. Boa tarde. Vamos tentar resolver as dúvidas dessa garotada? Vamos sim. Preparados? Primeira pergunta. Meu nome é Elke Suzane, eu tenho 17 anos e eu queria saber porque nessa idade, geralmente a gente tem muita incerteza. Mas para quem já tem uma ideia do que fazer, por exemplo, eu tenho uma ideia de querer direito. É melhor já ingressar no curso caso eu passe em um Enem ou vestibular ou aguardar por um ano e ver se é realmente isso que eu quero? Ótima pergunta. Se você já tem uma ideia do que você quer fazer, não necessariamente você deve tirar um ano, mas você pode entrar em contato com outras pessoas que tiveram já a experiência da graduação que você quer. Então, por exemplo, se você quer direito, melhor seria se você conseguisse conversar com pessoas perto de você que têm essa vivência para buscar as informações necessárias e aproveitar a oportunidade de ter conseguido uma nota boa. A resposta para a dúvida da Elke pode ajudar muitos outros jovens neste exato momento. Próxima pergunta. Meu nome é Vitória, eu tenho 18 anos e eu queria perguntar se no ramo da psicologia, se realmente vale a pena ingressar nesse ramo ou se pode parar para pensar assim, se é realmente o que eu quero ou se eu posso ali ir de cabeça mesmo. Bem, Vitória, se você já sabe o que você quer, isso é ótimo. E como eu disse, buscar informação com outras pessoas é muito legal. Mas o que pode te ajudar também é o processo de orientação profissional. O que é isso? No processo de orientação profissional, você vai ter uma pessoa, né, nesse caso um psicólogo, que ele vai te ajudar a tomar decisões relacionadas ao mundo do trabalho. Então, isso pode envolver graduação, como é um objetivo seu, como pode envolver outras possibilidades, como cursos livres, cursos profissionalizantes. Então, a partir da orientação profissional, a gente vai fazer um trabalho de autoconhecimento seu, para você saber seus gostos, suas preferências e poder também ter consciência das possibilidades que você tem de acordo com o lugar onde você vive. E isso vale para a escolha de qualquer profissão, né? Meu nome é Caio, tenho 17 anos e a minha pergunta é a seguinte, doutora. Para aqueles alunos que têm uma carreira em mente e os pais botam uma pressão para seguirem uma carreira que não é a que ele quer, o que você diz? Como a gente poderia abordar e como a gente poderia seguir sem meio que machucar eles ou chatear eles?
Bem, Caio, é uma pergunta difícil, né? Mas, infelizmente, é uma situação que acaba acontecendo bastante. Então, se eu pudesse te dar uma dica saiba comunicar isso com seus pais de uma maneira assertiva. Escolha o momento certo. Por exemplo, não jogue no meio de uma briga. Ah, pai, é porque eu quero fazer uma coisa e você não deixa. Não faça isso. Escolha um momento calmo, sente com os dois, explique os porquês de você querer aquela profissão. Muitas vezes os pais acham que os filhos não sabem o que querem fazer e querem orientar. Mas se eles tiverem consciência de que você sabe o que quer fazer e os porquês, os motivos, e você apresentar seu caso bem, talvez você tenha essa possibilidade de ter um diálogo mais aberto. Dá tempo para mais uma perguntinha. Vamos lá! Meu nome é Meire, eu tenho 17 anos e a minha pergunta, doutora, é como lidar com a pressão que é feita a nós, estudantes do terceiro ano, em já escolher um curso e já terminar o ensino médio e já fazer uma faculdade logo em seguida? Bem, Meire, lidar com a pressão nem sempre é fácil, né? Porque nós temos a pressão dos outros e a pressão que a gente coloca em cima de nós mesmos. Como se essa escolha fosse uma coisa que a gente tivesse que fazer para o resto de nossa vida, sabe? Como se a gente não pudesse mudar no meio do caminho. Como, na verdade, isso não é verdade. Sabe? Quando você sai do ensino médio, muitas vezes você precisa percorrer um caminho realmente e não há problema algum nisso. Cada pessoa demora um tempo diferente. Meu tempo é diferente do seu, que é diferente dos seus colegas, mas se eu pudesse te dar uma dica não coloque essa pressão em cima de você. O mundo já coloca, sabe? Então seja compassivo, pare para pensar o que eu realmente quero. Quais são as possibilidades que eu tenho de fazer isso agora? E vai caminhando aos poucos. Bom, e você pode fazer como os jovens alunos de Mortugaba e também agendar uma visitinha ao campus da UESB. Para isso, basta entrar em contato por este número aí. Olha só, o 3424-8766. Olha, aqui na UESB são 47 opções de curso. É muita coisa, né? Assim fica difícil. Por isso, é muito importante você conhecer a fundo cada um desse curso. Por isso, o pessoal aqui da universidade fez um projeto chamado Que Profissão é Essa? Olha só. Num primeiro momento, a gente queria fazer uma divulgação simples dos cursos de graduação oferecidos pela UESB, pensando na comunidade interna, mas também na comunidade externa, já que o nosso grande acontecimento do ano é o vestibular. Então, a gente pensou em atender aquele estudante que está finalizando o seu ensino médio, né, seja em qual modalidade for, para identificar quais são as oportunidades ofertadas pela UESB. A gente tem 47 cursos de graduação divididos entre Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Quando a gente vai fazer uma divisão entre bacharelado e licenciaturas, totalizam 33. Então, a gente, semana a semana, tem feito a divulgação dos cursos em ordem alfabética, para ninguém ficar com ciúme. E tem sido bem interessante no sentido de, além de identificar as oportunidades oferecidas pela UESB, também quais são as possibilidades dentro de cada uma das carreiras. Porque isso é muito importante, a gente já pensar também na empregabilidade, no retorno que a comunidade vai ter depois que o aluno sai de um curso realizado numa instituição pública, gratuita e de qualidade. Que legal, né, gente? Agora, olha, eu só posso dizer uma coisa. Essa ansiedade que todos vocês estão sentindo nesse momento é normal, é natural, faz parte da vida, faz parte dessa etapa, não é, doutora? Agora, uma última pergunta para finalizar. Tem alguma dica para controlar esse nervosismo na hora da prova do vestibular? Eu acho que a preparação começa mais no dia anterior. Tente dormir bem, gente. Não durma tarde tentando revisar tudo. Deixe seus documentos, tudo separado no dia anterior. E no dia mesmo da prova, vá tranquilo, vá com antecedência para não chegar correndo, afobado. Respira fundo, confia no que você estudou e é isso, só sucesso. É isso aí, pessoal. Respira fundo e sucesso para vocês. Valeu, tchau, tchau. Tchau! Obrigada, Luiz. Bom, pessoal, encerramos por aqui o nosso programa Semana do Vestibulando. E desejamos a todos os candidatos muito sucesso nas provas dos dias 3 e 4 de dezembro. E se você quiser mais informações sobre o vestibular, como locais de prova e concorrência, acesse o site uesb.br/vestibular. Boa sorte a todos. Tchau, tchau.